Boa noite, meu povo. Bom, vamos lá. Resolvi fazer essa live de supetão para falar sobre essa série de movimentações que aconteceram no processo que é o pedido de novo concurso feito pela Receita Federal perante o Ministério da Economia. Como é que funciona hoje e como é que funcionava há algum tempo atrás? Vamos lá. Antigamente, a gente tinha o Ministério da Fazenda. Então, a Receita Federal era uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda. E a gente tinha o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que era um outro ministério que cuidava dessas autorizações de concurso público. Então, antigamente, a gente tinha esses dois entes que eram entes diferentes, certo? Então, o Ministério da Fazenda tinha um ministro, né, que fazia a solicitação do concurso, e essa solicitação ia para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que chamava MPOG, né? Tiveram até vários concursos para o MPOG. E lá no MPOG, esse concurso, esse pedido era analisado, era realizada a análise de viabilidade, e aí, caso houvesse ou não viabilidade, esse pedido de concurso era aceito ou não. Hoje em dia, esses ministérios diferentes não são... hoje em dia não é mais assim. Por quê? Porque o governo federal atual, ele juntou esses ministérios num super ministério. Então, a gente não tem mais o Ministério da Fazenda, a gente não tem mais o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, a gente tem o super Ministério da Economia, que é chefiado pelo ministro Paulo Guedes, meu chefe, e o ministro da Economia, o Ministério da Economia, ele congrega várias secretarias, e essas secretarias realizam atribuições que anteriormente eram atribuições ministeriais, mas agora são atribuições das secretarias, certo? Então, a gente tem uma secretaria de orçamento, a gente tem uma secretaria especial da Receita Federal, a gente tem secretarias. Com isso, hoje em dia, a gente tem uma mudança no pedido e na autorização de concursos, certo? Certo. O que começou a acontecer há algum tempo? 2, 3 meses. Começaram a haver movimentações esporádicas de processo que poderiam não indicar nada, mas que, obviamente, os cursinhos já estavam levando como se o concurso fosse sair amanhã. Então, assim, quando a Secretaria Especial da Receita Federal faz um pedido, né, faz um pedido de concurso, ela vai mandar esse processo para algum lugar. E esse lugar não é um lugar, ele é um órgão, ele é uma unidade, ele é uma entidade, ele é um X no organograma. E assim, o servidor que não responde, o servidor público que tá lá e não faz nada com isso, ele pode sofrer sanções, é um processo. Eu não posso receber um processo na minha caixa aqui e não fazer nada com ele. Entendeu? Dane-se, vou dormir e não vou fazer nada. Não posso. Então, assim, eu querendo o concurso ou não, eu autorizando o concurso ou não, eu sentindo que tem ambiente interno para o concurso ou não, eu tenho que passar esse processo para frente.
E aí começaram a acontecer essas movimentações de processos dentro da secretaria, dentro do Ministério da Economia, que novamente não tem mais dois, é apenas um, né? Então é um cara só, que é o ministro Paulo Guedes. E começaram a acontecer essas movimentações de processo, esporádicas, sem grande relevância, e que vieram acompanhadas de muito bochicho, né? Fontes internas do órgão, uma entrevista com o presidente do sindicato informa que é interesse da Receita Federal fazer o concurso. Primeiro, que sindicato é desvinculado. O sindicato não responde pelo órgão. O sindicato da Receita Federal, ele tem um pensamento que não corresponde em 100% das vezes ao pensamento do órgão. Vou dar só um exemplo aqui, tá? Que eu já falei outras vezes. Imposto sobre grandes fortunas. A posição do sindicato da Receita Federal atual é de que tem que ser implementado no Brasil imposto sobre grandes fortunas. Se você entrar aí na página do sindicato, no Instagram do sindicato, vai estar lá, imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre grandes fortunas. Essa não é a posição oficial da Receita Federal, mas o sindicato defende. Então existe uma dualidade de pensamento entre o que o sindicato pensa e o que a Receita Federal pensa. Especialmente no governo atual, que tem uma ideologia contrária, digamos assim, às ideologias que são pregadas pelos sindicatos. Então é uma postura mais de livre mercado, uma postura de reforma tributária, uma postura um pouco mais reformista, já teve a reforma da Previdência, não é a postura que o sindicato concorda. Então, eu tô falando isso para mostrar para você que o sindicato não responde pelo órgão. Beleza? Beleza. Então, eu vendo essas movimentações esporádicas, vendo essas entrevistas meio, na minha opinião, meio forçadas dos cursinhos com o sindicato, ou então as alegações de fontes internas do órgão. Eu vendo tudo isso, eu sempre falei aqui que eu achava tudo muito sem fundamento. Eu achava o alarde referente a um próximo concurso da Receita muito sem fundamento. Por quê? Porque a coisa era muito esporádica, tendo em vista que é o mesmo ministério. Se fossem ministérios diferentes, como era antes, um concurso sair do Ministério da Economia e ir para o Ministério do Planejamento e ter um monte de movimentação dentro do Ministério do Planejamento, que seria um órgão diferente, é uma coisa. Não são os mesmos servidores que trabalham. Agora, neste momento, é a mesma coisa, é o mesmo ministério. Então, movimentação aqui, outra movimentação ali, outra movimentação aqui, não me chamou atenção. E eu sempre falei aqui que essas movimentações esporádicas, aliadas a bochichos do tipo fontes internas do órgão, entrevista com o presidente do sindicato, tudo isso, pra mim, sempre foi muito forçado, muito forçado. Juntando tudo isso, né, juntando esse quebra-cabeça, porque assim, eu já passei por 3 concursos da Receita Federal, o meu, que foi o de 2009, o de 2012 e o de 2014. E passei intensamente por esses concursos, porque eu trabalhei em todos. Dei aula para todos esses concursos, então eu acompanhei muito de perto todos esses concursos, inclusive o meu. E qual é a gente tem que analisar o contexto. Qual é o contexto de um pedido ser autorizado? O contexto é ele ter uma vontade política, uma vontade administrativa e uma vontade de grana. Porque não é só fazer o concurso e pagar o concurso. Tem que pagar o concurso e depois tem que dar posse para os servidores que vão onerar a folha de pagamentos da União.
Então tem que ter todo esse tipo de vontade política, administrativa, orçamentária. E na minha percepção, esse tipo de vontade não era algo muito evidente para esse concurso da Receita Federal. Diferentemente do que a gente estava vendo, por exemplo, para o concurso da PF e para o concurso da PRF. A gente via, desde o início desse governo, a gente via uma vontade política clara de que os dois concursos acontecessem. Não foi nenhuma nem duas vezes que os ministros da Segurança Pública e da Justiça, no caso antes era o Sérgio Moro, agora é o André Mendonça, não foi nenhuma nem duas vezes que esses ministros foram. Agora nem é mais o André Mendonça, mudou, né? O André Mendonça, se eu não me engano, ele voltou a ser a AGU e agora o atual ministro é uma outra pessoa que eu não me lembro o nome. Mas havia eles verbalizavam o concurso da Polícia Federal, o concurso da Polícia Rodoviária Federal. O presidente fazia live, falava lá do concurso, falava que ia contratar 1.500 policiais, ia contratar 1.500 policiais rodoviários, enfim. Existia era clara a vontade política da realização desses dois concursos. E eu não estou vendo ainda, e não estava vendo nada que pudesse indicar um concurso. Nada. O que eu estava vendo? Movimentações pontuais, esporádicas, não urgentes, e estava vendo também um buchicho forçado, na minha opinião, dos cursinhos, que não é de hoje, só aumentou, mas não é de hoje. Buchicho de cursinho não é de hoje. Desde que eu estudava para concurso, que cursinho faz buchicho e faz e lança no ar, tá? Eu sempre dou essa dica, tá? É só você entrar no YouTube e botar lá Receita Federal 2015. Vai ter lá um vídeo, Receita Federal 2015. O último concurso foi em 2014. Se você entrar no YouTube e botar lá Receita Federal 2015, vai ter um videozinho lá de alguém falando sobre o concurso da Receita Federal 2015. Outro, Receita Federal 2016. Botar lá, vai ter Receita Federal 2016. Receita Federal 2017. Se você botar lá, vai ter Receita Federal 2017. 2018, 2019, 2020. Todos os anos, toda hora, alguém, cria um fuxico, cria um factoide, cria uma entrevista com o sindicato, analisa um pedido. Pedido não diz nada, tá? Pedir, não tá morto quem peleia. Então, pedir não diz nada. Tudo bem, beleza. Hoje, eu vi essa série de movimentações que aconteceram no processo de solicitação de vagas, tanto para auditor quanto para analista. E aí, por que eu resolvi fazer essa live? Porque hoje, pela primeira vez, acendeu um farol, uma coisa diferente. Professora, você está querendo dizer que vai ter concurso? Não. Professora, você está querendo dizer que não vai ter concurso? Não. O que eu estou querendo dizer é que agora, diferentemente do que estava acontecendo antes, movimentações esporádicas, factoides de cursinhos, o que a gente está vendo agora? A gente viu uma movimentação sequencial, não pontual e com um sentido, digamos assim. Tem um sentido. Aparentemente existe uma intenção de celeridade. Uma intenção... Para quem... É que eu sou engenheira, né? Minha cabeça às vezes pensa como engenheira. Em engenharia a gente fala vetorial, né? Não basta você dar passos. Você tem que ter um sentido. Você tem que saber para onde vai. E hoje, pela primeira vez, me acendeu uma luzinha e eu olhei aquela movimentação de processo e eu falei, opa, existe um sentido aqui. Tem alguma coisa aqui que não é trivial, que não é mais uma movimentação esporádica. Professora, isso quer dizer que a gente vai ter o concurso autorizado? Não.
Não quer dizer. Não quer dizer. Pode ser simplesmente uma corrida do processo para que ele chegue na mão de quem decide o quanto antes, para que isso seja negado, indeferido ou deferido. Mas assim, ele pode ser indeferido. Ele pode ser arquivado, entendeu? Ele vai, esse processo ele vai chegar em mãos mais altas, né? DAS, né? Que é como a gente chama de o chefão, né? Quando vocês entrarem na Receita, vocês vão se ligar do que eu tô falando. Quanto mais... Bom, tem lá na Lei 8.112, mas as chefias na Receita, as chefias grandes, são DAS, né? DAS 6, 5, 4, 3. Então vai crescer o DAS aí. Esse processo vai mais pra cima. Significa que ele vai ser autorizado? Não. Tem vontade política? Não. Ao meu ver, não. Ao meu ver, não existe vontade política para esse concurso ser realizado. O processo de reestruturação, regionalização da Receita Federal é um processo que ainda não foi concluído, então ainda está rolando, tem muita atividade que ainda está tendo movimentação de servidor, então as coisas ainda estão se mexendo. E eu não vejo vontade política dentro do órgão para que esse concurso seja realizado, sinceramente. O que eu já vi outras vezes, né? Outras vezes eu já senti isso. Outras vezes eu já sentia essa vontade, esse burburinho vindo de Brasília. Aí começa o lance do concurso de remoção, aquela movimentação toda do concurso de remoção. E agora não tá tendo isso, tá? Agora não sinto isso. Então, voltando àquele tripé que a gente estava falando. A gente tem a vontade política, a gente tem a parte administrativa, que é a parte processual, e a gente tem a parte orçamentária. A parte política, ao meu ver, entendeu? E ainda mais num contexto de Covid, né? O Ministério da Economia está muito pressionado. Então agora verificando se vai ter ou não vai ter mais 3 meses de auxílio, esse auxílio emergencial. Isso pressiona orçamentariamente, né? De forma orçamentária o órgão. E ao meu ver, porque assim, vocês têm que entender uma coisa, tá? Polícia, a atribuição policial é uma atribuição que sofreu pouquíssimas interferências por conta do Covid. Pouquíssimas. Um policial rodoviário federal não tá em home office hoje. Certo? Um policial rodoviário federal, ele tá lá no posto policial. Não tá em home office, porque é policial. A Polícia Federal, por mais que tenha algumas atribuições, e não é à toa que cai contabilidade no concurso, tem muita atribuição de análise documental, de pesquisa, de investigação, que é um tipo de atribuição um pouco mais de escritório, que pode ser exercida via home office, mas a gente não pode esquecer que um agente da Polícia Federal é um agente da Polícia Federal. Ele é demandado para operações, ele é demandado para diligências, ele é demandado para ir para a rua. Então, a situação do Covid interfere muito pouco no órgão, muito pouco, né? Muito pouco na Polícia Federal e muito pouco na Polícia Rodoviária Federal. Os novos policiais federais que estão entrando, os novos policiais rodoviários federais que estão entrando, eles vão ter o treinamento, eles vão passar por curso de formação, academia, eles vão passar por tudo normal. E nenhum policial que tá lá dentro vai alegar Covid para não fazer a instrução desses colegas. Entendeu? Nenhum vai. Por quê? Porque o órgão não tá em home office. O órgão não tá em casa. Só que essa situação não é a situação da Receita Federal. Entendeu? Boa parte da Receita Federal está em casa, trabalhando em home office. Eu já trabalho em home office há um tempo anterior ao do Covid, mas hoje em dia o meu trabalho em home office tá lá na minha folha de ponto, Covid. Então eu estou hoje em dia em casa, virou a primeira justificativa, Covid, assim como outros colegas. Entende?
Tanto é que, assim, a delegacia que eu trabalho hoje, que é a Derate, a minha delegacia de lotação, a minha delegacia funcional, onde eu tenho chefes, onde eu respondo pela minha equipe e tal, é uma delegacia que fica em São José dos Campos, que é uma delegacia que atua com PIS/COFINS, que é o que eu faço hoje. Mas a minha delegacia de lotação, que é a Derate, que fica aqui na Paulista, esquina com a Augusta, cujo prédio é alugado, esse prédio vai ser entregue. Esse prédio vai ser entregue. Depois de muitos anos, com esse prédio ali, para quem sabe, conhece São Paulo, tem a Avenida Paulista, tem a Consolação, né? A Paulista cruza com a Consolação aqui do lado tem a Augusta, e o prédio da Derate ficava aqui. E era um prédio alugado, custava uma fortuna por mês, e esse prédio vai ser entregue. Por quê? Porque os servidores não estão indo. Isso, claro que existem milhões de motivos e tal, mas o motivo hoje em dia mais forte, que é alegado pela administração, é esse. Covid, é um prédio que tá lá e os servidores estão em casa e tal. Então, a dinâmica da Receita Federal é uma dinâmica que hoje em dia está muito em home office. Não tô querendo dizer que tudo. Tem fronteira, tem colega lá abrindo mala, tem colega trabalhando em aeroporto, tem colega trabalhando presencial. Tudo certo, é isso. Só que assim, não é a situação da maioria do órgão. Eu não sei estatisticamente, mas grande parte dos servidores da Receita Federal hoje em dia estão em casa. Trabalhando normalmente, com processos, com encheção de saco, assim, por cobrança e tal. Mas assim, não tão presencial, porque a natureza do trabalho de auditor é diferente da natureza do trabalho de policial. O trabalho de policial é rua. Trabalho de auditor da Receita Federal é um trabalho de casa. Assim, é um trabalho não de casa, me desculpe até não é de casa. Mas é um trabalho que você, a não ser que você trabalhe presencialmente num porto, aeroporto ou numa repressão, ele pode ser feito com um computador. O meu trabalho é todo feito com um computador. Então, eu não vejo ambiente político. E eu também não vejo um ambiente dentro da casa para a realização desse concurso. Não vejo mesmo. Só que, hoje, pela primeira vez, quando eu vi esse tipo de movimentação processual, que eu não tinha visto antes, eu resolvi vir aqui, aparecer, para compartilhar com você que está me ouvindo aqui, me vendo aqui, e que eu sei que confia na minha opinião, né, nesse mundaréu de boatos, de opiniões muito sinceras de muita gente, né, lives com muitos auditores para falar do próximo concurso que vai sair final de semana que vem e tal. E quando isso acontece, quando esse tipo de depoimento sincero de colega meu acontece, muitos de vocês me mandam mensagem aqui, directs e tal, me mandam também os meus alunos do coaching, se tiver algum aluno do coaching meu aí, daqui a pouco eu vou pro WhatsApp, eu sei que vai ter muita pergunta disso. E sempre recebo muita pergunta com relação a isso, e eu honro, e eu sei que honro, e isso não foi de um dia para a noite, foi conquistado em 12 anos. Eu sei que eu honro, pra boa parte de quem tá aqui me ouvindo agora, eu sei que eu honro muita confiança, que me deixa muito grata, muito feliz mesmo, entendeu? Tipo assim, eu fico muito feliz de merecer essa confiança, de merecer enfim, de merecer esse senso que vocês aí que estão me ouvindo, você tem perante o que eu digo, perante as minhas colocações aqui, que sempre são embasadas em fatos, em dados, em evidências, e não em achismo, e não em buchicho, e não em, o fulaninho falou, e não em interesses, de repente, mais voltados à venda de cursos, não é meu caso. Então, assim, hoje, pela primeira vez, com essa sequência de movimentações, eu acho que a gente pode acender um alerta, assim. Professor, então vai ter concurso? Não tô dizendo isso. Pelo amor de Deus, não mude o que eu estou falando. Hoje, pela primeira vez, acendeu um alerta. Esse alerta indica uma movimentação que tem um sentido. E a gente tem que ver qual vai ser a conclusão
deste sentido. Esta conclusão pode ser um indeferimento. Esta conclusão pode ser um deferimento do pedido total das vagas aqui, que são do pedido 230 vagas para auditor e 469 para analista. Ou então pode ser um deferimento de menos vagas. Então, a Secretaria Orçamentária define que vai ter 100 vagas para auditor e 200 para analista. É possível? É possível. Entendeu? É possível que isso aconteça. Mas o que eu tô querendo compartilhar com você aqui, de uma maneira extremamente sincera e extremamente verdadeira, que é como eu lido com o meu trabalho, com a minha exposição aqui. Você nunca vai me ouvir falando uma coisa com a qual eu não acredite, por algum interesse que não seja um interesse de te passar a informação mais verdadeira que eu possa ter ou que eu possa concluir, né? Se tem uma coisa que eu gosto, que eu entendo é de raciocínio lógico, então a lógica também ajuda nessas horas. Mas hoje acendeu um farolzinho, assim, opa, tem uma coisa aqui que não estava acontecendo antes. Professor, eu tenho que me desesperar? Não. Ao meu ver, não. Você tem que seguir o teu estudo normalmente, sem desesperos. Desespero não vai fazer você aprender mais de contabilidade, mais de tributário, mais de nenhuma matéria. Professora, significa que o concurso vai sair no segundo semestre? Como também estão falando, olha aqui, as expectativas para que o novo concurso da Receita Federal aconteça ainda em 2021 estão maiores a cada dia. O fato de ter olha só como já transpõe essa movimentação processual. O fato de ter uma movimentação processual já faz com que seja alegado que o concurso não só vai sair, mas vai sair ainda em 2021. Então, assim, calma. E eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei outras vezes. Eu sou a pessoa mais interessada que existe em concurso da Receita Federal, tá? Eu sou a pessoa mais interessada que existe nesse concurso, por 2 motivos. Primeiro, porque eu ia vender um monte de coaching, extreme, coaching regular, exatas para todos, ia lançar uma turma do APA só para esse concurso, ia fazer um monte de produto, ia vender um monte de produto. Então, para mim, em termos de uma pessoa que trabalha com isso, ia ser ótimo, financeiramente, podia chegar aqui e falar, pessoal, vai ter concurso, tá? Vai estudar, vai ter concurso, compra o meu curso, tá aqui o cupom do coaching, tá aqui o cupom... Não, podia falar isso aqui. Mas eu não vou falar isso aqui, tá? Eu não vou falar isso aqui, porque eu não tô aqui pra isso. Não tô aqui pra isso. E outro motivo pelo qual eu estou muito interessada nesse concurso é porque eu quero mais gente trabalhando comigo na Receita. Tá puxado, tá? Na minha equipe eu só ouço gente saindo, não ouço gente entrando, entendeu? E aí, assim, sobra cada vez mais pra quem? Pra mim, por quê? Pra mim, pros colegas, por quê? Porque a Receita não são os servidores da Receita ou a administração da Receita Federal que decide o trabalho. Muitas vezes é a Justiça. Eu trabalho muito com processos judiciais. O processo judicial chega na minha mão aqui e eu tenho que resolver em 2 meses. Então, assim, é claro que eu quero colega trabalhando comigo. É claro que eu quero isso. Então, assim, vocês podem ter certeza de que eu sou a pessoa mais interessada que existe nesse concurso da Receita Federal. Tanto em termos de trabalho, fora como professora, porque eu ia trabalhar muito, muito mesmo, tenho certeza disso, que eu ia trabalhar muito, muito, muito. E quanto em termos de trabalho na Receita Federal, tá? Porque eu ia ter mais gente para dividir trabalho. Ia ter um concurso de remoção, ia vir gente trabalhar comigo antes do concurso, antes das vagas. Então, assim, meu povo, eu tenho muito interesse nesse concurso, mas esse interesse que eu tenho no concurso, ele jamais vai afetar a minha análise racional, ponderada, verdadeira e querendo te passar aqui a informação que, na minha opinião, é a informação que você tem que guardar para você. Entendeu? Então, assim, o que eu faria neste momento se eu quisesse o concurso da Receita Federal? Eu fortaleceria as matérias básicas.
eu fortaleceria as matérias que vão estar no concurso com certeza. Com certeza. O que é matéria que vai estar no concurso com certeza? Português, contabilidade, tributário, constitucional, administrativo, auditoria, também acho que é uma matéria que corre o risco de estar lá. Essas são... TI, com certeza, vai estar lá. Então, essas matérias são básicas e eu fortaleceria essas matérias. Professora, você estudaria nesse momento todas as matérias do último edital? Não. Por quê? Porque, na minha opinião, ainda vai ter muita água para rolar. Então, assim, mesmo que o concurso seja autorizado, não vai sair autorização num dia e o concurso no outro. E o edital no outro. Por quê? Porque agora não é mais a ESAF que faz a prova. Agora a gente vai ter uma autorização, aí vai ser instituída a comissão do concurso, aí vai ter uma licitação para escolher uma banca, aí vai ter a escolha da banca, aí depois da escolha da banca vai ter um monte de reunião para que o concurso seja, para que o edital seja definido, para que as coisas sejam organizadas. Então, assim, mesmo que logo a gente veja uma autorização do concurso, isso não significa que o concurso vai sair no dia seguinte. Porque agora a gente está vivendo um momento diferente. A gente está vivendo um momento em que a ESAF não vai mais organizar o concurso. A gente está vivendo um momento de pandemia. E a gente está vivendo um momento em que existe uma pressão orçamentária para que o concurso seja, né, em conta e tal. O governo está com muitos gastos. Então, assim, mesmo que haja autorização para esse concurso, isso não significa que o concurso vai sair, na minha percepção, então vai ter edital no segundo semestre. Mas eu duvido muito. Mas muito. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Por quê? Por causa de todo esse trâmite que é novo. Entendeu? Todo esse trâmite é novo. Não acontecia antes. Antes era assim, autorizou, vai para a ESAF já tem o arquivo do Word do último concurso, tá pronto, a ESAF já tem esse arquivo pronto, então, beleza, tá pronto esse arquivo, edita lá, põe um negocinho aqui, outro ali, escala os professores que vão fazer o curso de formação, faz o concurso de remoção, pá, agilidade. Agora não é assim. Agora vai ter que ser feita uma comissão do concurso para fazer a escolha da banca, vai ter que ser feito um processo de licitação. Como vai ser uma banca diferente, vai ter discussão aí, que matéria vai entrar, que matéria vai sair, o que vai rolar. Então vai ter esse tipo de divergência, isso vai ser motivo de discussão, e discussão toma tempo. A gente está no meio de uma pandemia, e por conta da pandemia, até quando tem vontade política, a coisa atrasa, vídeo concurso da PF, vídeo concurso da PRF. Então, a minha dica aqui é essa. Você vai seguir estudando, você vai fortalecer as matérias básicas, não corra para fechar o edital. Eu preciso incluir todas as matérias ao mesmo tempo para fechar o edital. Por quê? Porque muitas matérias que caíram no último concurso tendem a sair. E muitas matérias que não estavam no último edital vão entrar. Então, se você ficar estudando com essa preocupação de fechar o edital, você corre o risco de estudar matéria que não vai cair, sendo que você poderia estudar matérias que são certas e que você praticamente precisa gabaritar na prova, digamos assim. Não gabaritar, mas tipo assim, você precisa ir muito bem. Muito bem. Entendeu? Tipo assim, constitucional. Constitucional é uma matéria na Receita Federal que você tem que ir muito bem.
Não é assim, fazer os mínimos. Entendeu? Ah, mas é uma matéria que tem pouco peso, mesmo assim. É uma matéria que quem faz concurso da Receita Federal estudou muito. Entende? Então, assim, não adianta, eu vou começar hoje a legislação aduaneira porque o concurso tá pra sair. Não, calma. É uma matéria decoreba, é uma matéria chata, é uma matéria que talvez não esteja no edital, é uma matéria que você vai ter que ficar sempre revisando e não tem muitas questões para você fazer. Então, assim, o teu espectro de questões não é muito grande. Então, assim, calma. Fortaleça as matérias básicas. Fortaleça aquele eixo central dos concursos fiscais que caem nas provas de fisco estadual, que caem nas provas de fisco municipal. Fortaleça isso. Até porque, como não vai mais ser a ESAF a banca do concurso, provavelmente a banca vai ser alguma banca dessas. Com certeza eu acho que não vai ser a RBO, né? Que hoje foi aparentemente confirmada para ISSBH. Acredito que não vai ser a RBO. Então, acredito que vai ser uma banca com visibilidade, renome, tradição. O que é isso? CESP, GV, FCC. Então, assim, esse é o teu universo. E você tem provas fiscais dessas bancas para usar como referência. Então, não olhe apenas para trás, olhe para o lado. Olha o que está caindo nos concursos. Veja o edital do Ceará. Claro que você não vai estudar lá educação fiscal, né? Não vai estudar sociologia do direito, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas veja o edital do Espírito Santo. O edital do Espírito Santo é um excelente edital. Excelente, excelente. Edital básico, um edital forte, um edital que cobra matérias importantes. Então, se baseie nessas provas, não fique só olhando para trás. Beleza? Deixa eu tomar uma aguinha. Pessoal, não vou responder pergunta hoje, porque eu acho que a maioria das perguntas que vocês fizeram aí são perguntas que eu já respondi durante a live, e como essa live não era programada, eu não tenho muito tempo aqui pra ficar aqui, né? Eu quis fazer uma passada rápida e passar essa minha percepção, que não é uma percepção de sim e nem de não. Só que é uma percepção de alguém que acendeu um sinal. Um sinal que até ontem eu achava improvável. Agora eu já acho que existe uma movimentação atípica ali. Entende? Isso não significa que o concurso vai sair esse ano, isso não significa que vai ter 699 vagas no edital, isso não significa que exista ambiente político, isso não significa nada. Significa que existe uma movimentação processual, que a gente não tinha observado antes. Então vale a pena a gente ficar de olho, porque movimentação processual não é buchicho de cursinho, é processo. E vocês sabem aqui, quem me acompanha, sabe, né, que movimentação processual é algo formal. Né? É algo que está lá. Não é um buchicho, um boato, alguém disse, o sindicato falou. Não, é uma verdade, é uma coisa oficial. Então, eu acho que vale a pena a gente manter o farol aceso, fortalecer as básicas. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria em concurso não ter esse ano. Assim, duvido muito que a gente tenha concurso esse ano, tá? Muito. E é isso, meu povo. É isso. Vamos pra batalha, vamos continuar estudando. Concurseiro de área fiscal é até passar, né? A gente pega a base e é até passar. Quais as matérias que você disse que tem certeza que não saem do edital? Pode repetir, por favor? Vamos lá. Matérias que são, na minha opinião, certas. Português. Exatas. E aí, em exatas, pode vir matemática financeira. Acho que matemática financeira é 99% de certeza. Estatística, não sei. Raciocínio lógico, quantitativo, não sei. Matemática financeira é a mais certa. Enfim. Então, português, exatas, constitucional, administrativo, contabilidade, tributário, auditoria. E aí, professora, vai cair auditoria fiscal e tal. Veja só, a gente está falando da Receita Federal.
Receita Federal não é um fisco estadual, tá? Por mais que a Receita Federal trabalhe com várias escriturações e tal, a grande parte dos auditores fiscais da Receita Federal não trabalha com tributos não cumulativos, né? Com tributos de incidência não cumulativa, diferentemente dos fiscos estaduais. Fisco estadual, 90% do caso, você vai trabalhar com ICMS, né? Se você passar no Cefaz aí, Ceará, Espírito Santo e tal, 99% dos casos, você vai trabalhar com ICMS, que exige um monte de escriturações, que é a base dessa matéria auditoria fiscal que a gente está vendo nos concursos, né? A Receita Federal não é assim. A Receita Federal é diferente a atribuição, a natureza, os tributos. Se você já estudou tributário, você sabe disso. Então, eu não acho que seja certeza assim, que vai cair a auditoria fiscal. Vai cair aquela auditoria clássica, mas a fiscal eu não sei se é certeza. Agora, TI eu acho que é uma matéria com alta probabilidade de cair, né? Com alta probabilidade de estar lá no edital. Comércio internacional é uma matéria também que vai estar lá, só que é uma matéria decoreba e é uma matéria que te restringe, né? É uma matéria que só cai na Receita. Então, eu não acho que ela tá na base da área fiscal. Por quê? Porque se você estudar comércio internacional e quiser fazer algum outro concurso de fisco estadual, você não vai usar. Então, eu não acho que você deve incluir essa matéria no começo dos estudos, porque a gente não sabe o que vai acontecer aí, né? É isso. Eu acho que essas são as matérias-chave do concurso. E essas matérias são matérias que não é para você ir para a prova fazendo 70%, tá? Essas matérias aí são matérias para... a galera vai muito bem. Por quê? Porque são básicas. Estão sempre lá. Então, por esse motivo é que não é matéria nova que vai cair, né? Não é matéria nova que o pessoal vai se dar o luxo de ir mal. Não. Então, você tem que buscar alto nível, né? Você tem que buscar alto nível de excelência nessas matérias. Beleza, meu povo? É isso. Novamente, eu queria agradecer muito pela confiança. Por isso que eu resolvi fazer essa live, tá? Vocês sabem que eu vou estar aqui sempre para ponderar o que eu acho certo, o que eu acho que é verdade. Eu não tô aqui pra ludibriar vocês, não tô aqui pra forçar uma situação, pra ficar de oba-oba, não é a minha praia, tá? Se você quiser ouvir que vai ter concurso amanhã, você pode ir pra qualquer outro coach aí, qualquer outro cursinho, vai estar lá que vai sair o concurso amanhã, vai estar lá. Mas eu não sou assim, entendeu? Eu não sou assim, entende? Então, eu nunca vou ser assim, tá bom? É isso, meus queridos. Muitos beijos, muito boa noite, fiquem com Deus.